Adriano, eu estou lá numa outra função, né, de trabalho com a expansão da faculdade para outros estados do Brasil, e também agora estou me aventurando a ser empresária, junto com a minha sócia que está aqui comigo nessa live, que é a Natália, né? E a Natália é uma profissional também que ela vai se apresentar um pouquinho, trabalha com um método de repadronização funcional muito legal, que é o método dela próprio. E o Adriano foi nosso professor na UEG, ele não gosta que fala, mas é porque a gente formou tem só 5 anos, né, Lorena? Isso, gente. E o professor Adriano, parte, ok. E o professor Adriano trabalha, né, assim, eu me lembro muito claramente, assim, que a gente tinha o maior orgulho de falar que o professor Adriano Bittar, que dava aula para nós na graduação, era o precursor do Pilates aqui para nós, né, então, assim, tudo que a gente entende, pensa de Pilates hoje, tem o aval do Adriano, a assinatura by Adriano Bittar, né, então é uma história, né, Adri? Deixa vocês falarem um pouquinho de vocês, então, que aí fica mais fácil a gente conduzir, né? Vamos lá, Natália, ladies first? Bora! Vamos! Bom, então, fui aluna do Adriano também, né? Sim. Na graduação, na UEG. Natália formou tem só 2 anos, gente. Eu tenho 5, ela bem tem 2. recente, graças a Deus, né, gente? Bom, eu sou fisioterapeuta, né? Me formei também pela Universidade Estadual de Goiás. Hoje estou como professora da instituição, da UEG. Também estou como coordenadora da pós-graduação de traumatologia esportiva. Me formei nessa instituição que vocês estão conhecendo alguns hoje, que é a Faculdade CEAF, que é uma instituição sensacional, assim, que me abriu muitas portas. A Jerusa foi minha professora lá na pós-graduação, foi lá que a gente se conheceu. Isso já tem já tem uns 8 aninhos, 8, 9 aninhos, mais ou menos, quase 10 anos, estão com esses dias, né? E aí fiz mestrado, né, dentro da fisioterapia, pensando em avaliações, que eu vou falar muito sobre isso para vocês, e contar um pouquinho da história de onde é que surgiu a ideia e toda a base de conhecimento em relação à repadronização funcional, porque foi muito por uma necessidade própria, que acabou se construindo em um método que eu validei a parte de avaliação dentro do meu mestrado, agora as intervenções é o próximo planejamento para o doutorado, mas graças a Deus tem tido excelentes resultados. E a gente lança agora, muito em breve, agora em final de julho, né, início de agosto, a gente lança o primeiro centro de repadronização funcional, dentro do Instituto Naves Queiroz, com parceiros ali de educação física e tudo mais, porque a gente quer, de fato, assim, trazer uma estratégia de assistência, que eu não vou nem falar que é de reabilitação, mas a gente pensa em trazer uma estratégia diferente para o mercado, tanto de treinamento quanto de... É uma travadinha? Na área da fisioterapia. Então, a gente tem essa vantagem da metodologia de repadronização conseguir complementar esse trabalho, que eu defendo pra caramba, quem me conhece sabe disso, e a gente defende muito essa abordagem complementar e multidisciplinar o tempo todo. Então, a gente vai falar um pouquinho nessa noite aqui sobre toda essa história e quais são ali os preceitos, vamos dizer assim, como é que surgiu todo esse bem bolado. E aí, vem agora com o doutor Adriano Bittar, que é um excelente parceiro, que agora também é um dos nossos parceiros, e aí a gente falar dessa questão do Pilates, até algumas coisas tiveram, nós conversamos bastante sobre isso, né, Adriano? Que o Adriano até brincou comigo, falou assim, Natália, parece que você não gosta muito de Pilates, que não sei o quê, me conta essa história aí melhor, né? Então nós vamos conversar aqui, contar umas histórias boas aqui, desse negócio de Pilates, repadronização, e como é que a gente está conseguindo, graças a Deus, integrar os trabalhos ali, e tratar de gente, né? Que esse é o nosso objetivo, sem dúvida. Isso aí, Natália, obrigado. Vou falar um pouquinho, então, de mim, né? Eu fui, né, não gosto de falar brincando, assim, que não fui nem professor das meninas, mas é um prazer, imagina. Eu era muito jovem, eu formei enquanto fisioterapeuta na PUC de Campinas, e assim que voltei para Goiânia, o concurso da UEG, da fisioterapia, o primeiro curso, né, de fisioterapia, surgiu. Eu não iria prestar, porque eu estava indo para Londres fazer uma pós-graduação em terapia pelo movimento. Eu também danço. Então, apaixonado pelo movimento, o movimento sempre me nutre bastante, né? Então, para mim, enquanto fisioterapeuta, primeiro individualmente, e depois, enquanto fisioterapeuta, a cinesioterapia, para mim, era tudo, né? Além das terapias manuais, e eu fui atrás disso em Londres e conheci o Pilates lá. Na verdade, não me formei em Pilates lá, fiz uma especialização em terapia craniana, parte da osteopatia, né? Uma especialização de 1 ano. E aí, voltando para o Brasil, o sonho de fazer Pilates que eu tinha conhecido lá, que era um método que eu não conhecia,
veio à tona, eu tive a oportunidade, né, de me formar numa escola inicialmente do Nordeste, uma das primeiras estudiosas do Pilates no Brasil, que é a Alice Becker. Então, eu fiz o trabalho também com um fisioterapeuta norte-americano que leu o Pilates. Então, aí, bem focado um pouco em reabilitação, mas eu, como bailarina, estendi essa percepção, e a Alice bailarina, então a gente estendia a percepção dessa ação do Pilates, né? Então, o que é o Pilates, para quem que é? E aí, depois disso, depois de um tempo trabalhando, a gente implantou o Pilates no Centro-Oeste, e nós fomos a primeira, eu trabalhei com a Físio Pilates Polestar, que é uma das maiores escolas de Pilates do Brasil, e aí logo depois que eu saí, meu intuito era fazer uma coisa pessoal, que eu estava cansado de ensinar no Brasil inteiro e cansado de não saber nem os nomes dos alunos, porque era um ritmo frenético. E aí eu encontrei a G, encontrei Lorena, encontrei a Alessandra, e a gente falou, assim nasceu o nosso sonho, né? E um sonho muito bem bolado, porque nos cursos que a gente fazia, né, de escolas que não eram pós-graduações, eram escolas de formação, não tinha anatomia, não tinha cinesiologia, não tinha nada, né? O suporte do CEAF com relação ao ensino, ao método, né, dentro da academia, e ao crescimento profissional. O CEAF tem a gente sabe, né, não é puxando sardinha não, mas já puxando sardinha, o CEAF tem é muito criterioso para o crescimento da gente dentro da instituição. Então, o curso é primeiro estudo em Goiânia, isso já é um pouco até antecedente à pós-graduação. E aí eu li isso tudo no mestrado, eu lecionando na UEG ainda, então, com toda a experiência, eu li isso no mestrado, na Federal da Bahia, nas artes cênicas, porque eu já vinha do esporte, eu comecei enquanto jogador de voleibol. Eu joguei dos 9 anos de idade até a faculdade. E aí eu também machucava, então a fisioterapia era muito uma vivência que eu tinha, e o esporte, né, de alto rendimento. Até a seleção brasileira eu fui indicado. Então eu treinei muito forte, essa coisa com o movimento me era... Dri, eu acho que você está travando, é só ele que está travando, gente? Fala aí para mim. A visão do esporte, a visão da fisioterapia, que eu já era fisioterapeuta, e ia passar mais tarde. Então, travando. Tá travando a imagem e o som. A imagem e o som tá travando. Agora voltou o áudio. Voltou? Oi, conseguimos agora, então, Adriana. Voltou mais ou menos, vamos Dri. seguindo. Vamos ver se a gente consegue. Seguindo. Bora torcer para conseguir. Isso. Então, não sei onde eu estava, onde é que vocês escutaram, mas eu fui para o mestrado na Federal da Bahia. E me interessava muito, além do esporte, que eu já tinha sido jogador de voleibol, e fisioterapeuta que eu já era, me interessava a visão da dança. Então, para o movimento, eu acho que completaria essa perspectiva do movimento terapêutico, ou para bailarinos, ou para quem estava machucado, ou para o esporte. Então, eu desenvolvi o mestrado, olhei para o que eu fazia na dança muito, para a preparação corporal. E o doutorado se seguiu depois na Universidade de Brasília, também nas artes. Então, olhando de novo o que eu tinha feito, né, disso tudo. Então, uma mistura de técnica manual com movimento, com pilates, e os resultados que eu tinha disso tudo. Então, assim, bem resumidinho, é mais ou menos isso. E com as meninas, né, um prazer de estar com novidades, a gente está preparando coisas interessantes para a gente poder dialogar mais, né, e aproveitar dessa energia tão boa que surge dessa parceria também com o CEAF, no sentido de produzirmos coisas importantes e interessantes, né? Então, mais ou menos é isso. Que legal, gente. Eu fico muito feliz de poder ouvir vocês, assim, porque vocês dois trabalham o movimento de uma maneira muito diferente, e nesse debate aqui, nesse bate-papo, eu quis trazer, assim, quem tem uma vivência de um método próprio, como a Natália, né, que ela criou o termo repadronização funcional, e do Adriano, que foi precursor mesmo do Pilates aqui para nós, né, para o estado de Goiás e que está para o Centro-Oeste mesmo, né, como ele falou, ele conheceu a técnica fora do Brasil e trouxe para nós. Então, assim, são duas pessoas que sabem na essência do que vão falar, né? Então, eu queria te perguntar primeiro, Nath, por que você teve a ideia de criar esse método? De onde veio essa vontade sua de ter esse método? Como que foi essa história?
Uhum. Bom, é interessante, assim, porque teve duas causas, né? Vamos dizer assim, né? A primeira causa delas é justamente uma necessidade profissional. Eu me formei pela Universidade Estadual de Goiás, trabalhei durante muito tempo numa clínica, uma grande clínica aqui em Goiânia, e lá eu fui estagiária durante 2 anos. Depois acabei ficando lá quase 10 anos, né? Dentro desse contexto, nesses 2 anos que eu fui estagiária, depois que eu me formei, eu voltei a trabalhar nessa instituição, e eu percebia que as pessoas não melhoravam, que a fisioterapia não resolvia problema de ninguém. Aí eu pensei que a gente só focava no problema, a gente focava no problema que aquela pessoa estava me apresentando agora. Então, qual é o seu problema hoje, dona Maria? Meu problema hoje é dor no ombro. Ah, qual é o seu problema, seu José? Meu problema é dor na coluna. Então, esses eram os diagnósticos clínicos que a gente tinha numa rotina prática dentro do ambiente da fisioterapia. E aí a gente, então, como o que foi aprendido, né, e o que era ensinado à época, a gente focava nesse problema. Então, achando que eu estava ali resolvendo, de fato, essa situação desse ser humano que questionava ali uma dor. E aí eu percebi que a dona Maria, nessa semana, ela veio com uma dor no ombro direito, dali a 6 meses ela estava com dor no ombro esquerdo. E aí eu me questionei durante muitas vezes. Primeiro, por que eu não resolvo o problema das pessoas? Por que essas pessoas estão com uma dor, mas aí no ano seguinte, alguns meses depois, essas pessoas simplesmente voltam essa dor de novo? Tem alguma coisa que está errado. Ou eu formei num negócio que não presta, ou eu, como profissional, que eu não estou sabendo o que eu estou fazendo. Porque eu não estou resolvendo o problema das pessoas. E aí, lá na clínica, como a gente tinha patologias muito diversificadas e muito agudas, muito crônicas, tinha pessoas que eu pegava a ficha, elas tinham feito 255 sessões de fisioterapia. Eu falava assim, gente, a pessoa fez 255 sessões de fisioterapia e não resolveu o problema dela, então esse negócio que eu estudei não presta para nada. Então, eu ficava meio ali a esse contexto meio duplo, né? De entender o que era o papel da fisioterapia, de entender o que era o papel da Natália enquanto fisioterapeuta. E essas duas coisas não estavam se convergindo. E aí, infelizmente, ou felizmente, que eu falo que nada nessa vida é por acaso, eu sofri um acidente de carro, isso em 2011, Nossa. Em que eu tive 2 fraturas na coluna e eu fiquei 6 meses na cadeira de rodas. Nesses 6 meses, foram 6 meses que eu separei da minha vida para estudar. E eu estudei muito. E eu tentei estudar. Primeiro, eu não precisava e não podia focar só no diagnóstico clínico. Porque em termos do diagnóstico clínico, para mim, ele seria péssimo. Ah, você teve fratura em C7 T1, edema medular, não sei o que lá. Então, se eu me apegasse só a esse diagnóstico, simplesmente o resultado era realmente não tão positivo assim, né? Vamos dizer assim. E aí foi quando eu comecei. Medo. Na verdade, foi lá a primeira vez que eu ouvi falar em tecido conjuntivo, em fáscia. E aí eu ouvi falar sobre transmissão de força. E aí eu ouvi falar desse negócio que a medula era fáscia. Opa, a gente tem dura mátria, pia mátria, aracnoide. E aí eu percebi que, através desses estudos, desse olhar um pouco mais sistêmico e holístico, que eu não precisava focar nas pessoas só no diagnóstico clínico. Até porque, se eu focasse só nisso, o prognóstico delas, por vezes, ele seria péssimo. E aí foi quando eu comecei ali a questionar algumas coisas, e a questionar a minha própria conduta em relação a vários pacientes que eu atendi ao longo desses 2 anos e meio que eu fiquei na clínica a princípio. Essa clínica, para vocês terem ideia, a gente atendia por dia, na média, eu ficava lá pela manhã, das 7 horas da manhã até 1 hora da tarde. A média de atendimento era de 150, 180 pessoas por dia. Então, eu atendi muita gente nesses anos todos. Eu fiquei lá quase 10 anos, né? Então, assim, eu falo que é um laboratório que, graças a Deus, eu tive de oportunidade prática, e eu tive um laboratório pessoal, que me fez mudar um pouco a chavinha, do jeito que eu encarava a reabilitação dentro da fisioterapia, em que eu parei de focar apenas num diagnóstico clínico, e sim me preocupar, de fato, com um bom diagnóstico cinésio-funcional, ou seja, o diagnóstico da função e do movimento. Quando a gente começa a entender que esse ser humano precisa restabelecer uma função e um movimento, aí sim a gente começa a resolver o problema dele. Porque aí eu já não foco nesse indivíduo como uma dor. Eu não foco nesse indivíduo como uma dor no ombro direito. Eu não foco nesse indivíduo como uma dor na lombar que irradia para o membro inferior esquerdo. Eu foco no indivíduo que tem movimento, que tem algumas estruturas ali que estão precisando ser reprogramadas, reorganizadas, reestimuladas para facilitar
melhores movimentos e, consequentemente, melhores funções. Então, foi dentro dessa história, Gê e Adriana, acho que o Adriano nem sabia disso, mas foi dentro desse texto super novidade que surgiu a ideia da repadronização funcional, porque foram estratégias corretivas e de reprogramação e de reorganização dos sistemas, que a primeira pessoa que experimentou isso fui eu. E aí eu vi que aquele negócio deu certo, porque se fosse só, como eu disse, um diagnóstico clínico, a gente não teria um bom prognóstico. E aí as coisas começaram a fazer mais sentido. E foi ali a minha base de formação, de estudo, de pesquisa e de aperfeiçoamento para entender o que esse corpo precisava para ele, de fato, ter um bom movimento e uma boa função. Então, é mais ou menos isso para a gente começar aqui, Gê. Legal demais, Nath, muito bom. E pensar o movimento de maneira diferente é tudo que a gente quer aqui, né? A gente quer que vocês saiam daqui hoje embebidos de função, de movimento, de pensar o ser humano como um todo. E Dri, me conta do Pilates, como ele te encantou, você já tinha feito especialização em terapia crânio-sacral, que também é uma super técnica, né? Daí veio o Pilates e te abraçou e te arrebatou. Me conta esse arrebatamento de uma pessoa tão diferenciada como você. Então, eu venho assim, primeiro falar só um pouco, comentar a Nath rapidinho. Nath, eu acho que as grandes técnicas, elas quase sempre vêm de pessoas que sofreram na pele consequências, né, da vida, e elas fizeram essa busca, né? Então, até tem uma definição de técnicas somáticas, de educação somática, que é uma educação mais global do corpo todo, e que vê o corpo justamente nessa perspectiva que você coloca, e que fala justamente que os pioneiros e ainda os que criam técnicas somáticas, são aqueles, uma das características é que eles vivenciaram no corpo questões e se mobilizaram, saíram dali, conseguiram ter um respaldo, né? E daí a experiência fez surgir as técnicas interessantes. Então, muito legal sua jornada, é bom saber, achei muito interessante. E então comigo, né? Eu acho que eu sempre fui também muito consciente assim do movimento, como eu coloquei inicialmente, o que o movimento provocava em mim. Eu venho de uma família que é bastante ansiosa, nós somos sírios e italianos. Então é assim, você senta na mesa, tudo resolve com a comida. Então vem comida, se você está triste, você come. Se você está alegre, você come. Se você está doente, você come. E aí, se você está ansioso, também come, que vai melhorar. Então, enfim, né, a perspectiva assim, daquelas coisas de arrebatar e os humores para cima e para baixo, enfim. E muitos na minha família tinham problemas de ansiedade generalizada, até a ponto de não saberem falar em público, não conseguirem falar em público e terem realmente transtornos psiquiátricos e psíquicos, chegando até a esquizofrenia. Então eu tinha uma perspectiva assim um pouco de uma tensão, alguma coisa que o movimento me dava muito relaxamento, lógico, né? Liberação de endorfina, liberação de serotonina, e me dava assim um lugar próprio, e a consciência do corpo me dava mais ainda essa perspectiva. Então, quando era o esporte, era o gesto do esporte bem praticado, bem feito, o treinamento, as horas de dedicação, a concentração, a perspectiva também mental envolvida, emocional, não só o gesto, a técnica. Então tinha sempre uma filosofia que carregava aquilo, então isso foi no esporte. Na fisioterapia eu fui aprimorando essa visão, e quando eu cheguei ao Pilates, né, isso fez muito sentido na terapia manual também, porque os dois, né, partiam do pressuposto de que a estrutura determina a função e vice-versa, né? Então, tendo uma estrutura organizada, a função também estaria ali seguindo e vice-versa, é um princípio osteopático. Então, na verdade, eu comecei a entender cada vez mais e me apaixonar por essa organização do movimento, que é uma repadronização de qualquer jeito. O nome que a Nath coloca é maravilhoso, que acontece em vários locais, em várias técnicas, eu acredito. Ela tem um jeito de fazer dela, que deve ser muito interessante. Então, o Pilates, na verdade, chegando até aí, ele me apresentou um sistema de movimento que é bastante interessante. São exercícios corretivos, mas ao mesmo tempo que funcionam extremamente em cadeia, né? Então, tem uma coisa do Pilates ser só uma coisa de moda atual, clássico, contemporâneo. Na verdade, a gente sempre obedece muito o que ele criou, porque ele foi um gênio criador e que criou posturas que, se você sair inventando um monte de coisa, você vai fugir dessas posturas.
Então, a Nath é outra coisa. Ela teve a vivência dela, ela foi no corpo dela, ela não pegou um outro método e criou em cima daquele método. Ela fez uma coisa dela. Lógico que ela teve influências. Mas ela não chama o trabalho dela de, eu faço um Pilates diferente. Sim. Então, na verdade, muita gente atualmente fala que faz um Pilates diferente e quando você vai ver, às vezes nem Pilates não é o Pilates. A grande coisa, né, de arrebatar mesmo é entender a metodologia que ele criou juntamente com a esposa, Clara Pilates, Joseph Pilates, que serve para tantas coisas, para tantos lugares, né? Serve para um bocadão de patologia, a gente pode até entrar nisso depois, mas eu fiquei muito arrebatado por essa questão. E o mais bonito do Pilates também, né, além da criação do Pilates da Clara, para finalizar, a gente passar para outro ponto, vários elders, que a gente chama que são pioneiros, né, os vários pioneiros que seguiram os dois mestres durante anos, né, os vários pioneiros, são mais ou menos aí 8 a 10, quase todos mortos já, mas deixaram escolas, que são escolas que fogem um pouquinho do raciocínio um do outro, assim, uma da outra. Então, essa riqueza de detalhes eram todos bailarinos. Então, o conhecimento da dança com relação à reprogramação, à repadronização, ao mais que funcional, eu queria até trazer isso enquanto talvez um tópico aí para a gente conversar. Na verdade, eu aprendi muito na dança e com o Pilates, que o funcional para a gente não é boring. A gente fala que é chato. A gente fala assim, o funcional, gente, é boring. Né? O que a gente quer? A máxima potência desse corpo. Tá? Então a gente não quer o funcional, não. A gente quer chegar mais e mais. Então, só para deixar um pouquinho essa perspectiva, isso me encantou. E acho que aí abre um pouco para a gente falar mais e a Jerusa vai levando a gente aí na nossa conversa. Eu queria perguntar para vocês, assim, são duas técnicas que eu tenho muita proximidade, apesar de que nem de longe eu tenho o conhecimento que vocês dois têm em relação a cada um dentro da sua área de atuação, mas quando a gente fala de funcionalidade, eu vejo que está muito presente, tanto na repadronização, que tem o nome de funcional, quanto no Pilates, né, Adriana? Então, o tempo inteiro, né, Natália, a gente trabalha a funcionalidade, pensando no que é funcional. Mas, na visão de vocês, eu queria perguntar, o que é funcional? O que é função? Nath, fala para mim um pouquinho, o que você entende disso aí? E na verdade é engraçado, porque assim, uma das bases que a gente até pontua e reitera da repadronização funcional é justamente uma avaliação funcional do movimento. E aí essa avaliação funcional, quando eu falo avaliação funcional do movimento, não é só uma avaliação biomecânica, não é só uma avaliação de força, não é só uma avaliação de ação concêntrico-excêntrica. Na verdade, é uma avaliação da função. E o que é função? Função é o que a gente precisa fazer para a gente poder viver, para a gente poder sobreviver, para a gente poder lidar e transpor obstáculos, para a gente poder evoluir. Porque e aí quando a gente para pensar nisso é muito louco, porque assim, a gente vai envelhecendo e a gente vai perdendo muitas funções e muitas independências funcionais. Por quê? Porque o meu corpo, ele responde ao treinamento. Se ele for bem treinado, for bem estimulado, ele vai se manter num nível mais ativo, mais funcional. Se a gente não tem esse tipo de acompanhamento, vamos dizer assim, a gente acaba perdendo ali algumas funções básicas, que seja sentar e levantar de um sofá baixo, por exemplo. Que seja dirigir longas horas sem ter dor ou sobrecarga na lombar, na coluna, na cervical e etc. Então, para mim, função são todas as estratégias da nossa rotina do dia a dia que eu preciso desempenhar para eu simplesmente conseguir viver e conseguir evoluir. Então, aí muitas vezes as pessoas até questionam: meu cliente tem hérnia de disco, né? Muitos professores de educação física. Meu cliente tem hérnia de disco e o médico falou que ele não pode pegar peso. Eu sempre costumo brincar fazendo uma analogia. Então você vai no supermercado, você comprou uma caixa de leite, você não vai tirar essa caixa de leite do carro. Então não é muito não fazer. Eu tenho condromalácia patelar, eu não posso correr, porque o médico falou que eu não posso correr. Ou alguém falou para você que você não pode correr. Então não é não fazer. Se você está atravessando uma rua, vem um carro em alta velocidade, você vai precisar correr, ou você vai morrer atropelado. Então não é não fazer as coisas.
Mas o que o meu corpo precisa é de orientações do como fazer as coisas de uma forma o mais eficiente possível, sem gastar energia à toa. Porque aí sim, ficar gastando energia à toa pode gerar uma sobrecarga e me predispor a lesão. Concordo plenamente. Mas esse direcionamento de conduta, ele vai muito pautado, na minha opinião, em uma boa e sensacional avaliação funcional. E a avaliação biomecânica está dentro dessa avaliação funcional. Ela sozinha não vai me dar todos os direcionamentos que eu preciso. Por quê? Quando a gente fala da avaliação biomecânica, a gente fala muito mais de articulação. A gente ainda não tinha aquela ideia e o conhecimento que a gente tem hoje da transmissão de força miofascial, por exemplo. E que eu sei que são outros tipos de análises sistêmicas em cadeias que precisam ser feitas. E eu consigo ter os links e a coerência e, consequentemente, uma eficiência ali na minha independência, né? Nas atividades da vida diária. Dri, a Natália, sensacional, maravilhosa, né? Ela fala com muita tranquilidade, né? Dri, pensando aí no que a Nath falou de ganchos aí, de cadeias de lesões, de cadeias funcionais, como que o Pilates trabalha isso, Dri? Por exemplo, uma pergunta que eu poderia te fazer, esse conceito de fáscia que não é muito novo, como que o Pilates já trabalha isso, né? Porque esse conceito de fáscia já existe há algum tempo, porém isso chegou nas nossas mãos há pouco tempo para trabalhar isso de maneira tão integrada assim à nossa rotina, né? E como que o Pilates trabalha isso, de cadeias, integração, transmissão de força, como que é a atuação do método nisso? Olha, Gi, é interessante a fala da Nath, eu concordo plenamente com essa abordagem que ela faz tão cuidadosa da avaliação e ver a biomecânica e ver a funcionalidade, isso tudo no Pilates é muito presente, porque os exercícios foram sendo trabalhados pensando muito, né? O repertório que ele criou foi muito pensado nos movimentos dos animais. É uma das bases prioritárias para o Pilates. Então, se a gente perceber assim, a yoga foi outra base que ele sempre usou muito. Então, se a gente sair dessas referências iniciais, o trabalho filogenético, do desenvolvimento neuropsicomotor, que traz essa funcionalidade, essa biomecânica, ele está todo incluído aí no repertório do método, né? Então, os equipamentos foram criados, chegando um pouco mais próximo aí de um desvendar do trabalho, os equipamentos foram criados também para levar o seu corpo a cadeias, a perspectivas, em que você tem que batalhar para mostrar esse desenvolvimento em ação. Tá? Então você está vendo isso. Um bom professor de Pilates, a gente costuma falar que você tem olhos de águia. A gente trabalha para que o olhar fique assim afiadíssimo. É por isso que 450 horas de formação, que é o mínimo de um professor de Pilates, né? De um fisioterapeuta que trabalha com Pilates, o mínimo para você começar a enxergar isso. Na verdade, o bom professor vai começar a se formar com 1.200 horas, com 1.000 horas de formação. É preciso realmente apurar, né, esse olhar, saber ver a ação do corpo nessa funcionalidade. Agora, batendo um pouco nisso, acredito que a Natália também vá muito nessa perspectiva, e é inclusiva, né, no sentido mais de uma perspectiva biopsicossocial. O Pilates, ele vê o ser humano nessa inteireza dos aspectos físicos, mentais, emocionais. Então, na verdade, a funcionalidade do Pilates é ver inicialmente se a respiração está acontecendo. É nos princípios, tá? Então, como que ela está acontecendo? Ela acontece superior, anterior, as cadeias, como é que elas respondem ao ato respiratório. Então, são princípios. Uma segunda coisa, a concentração. Vamos chegar a 3 princípios só para a gente não demorar demais. A concentração. Então, a concentração é como que realmente aquele cliente na sua frente absorve o que você está falando para ele mover, a forma, como ele se relaciona com o equipamento, que equipamento e corpo viram um único, né? Você não tem uma coisa que dá conforto, você tem uma coisa que desafia as cadeias. Tá? Então, tudo é pensado para essa lógica mental. Ah, não, é uma pessoa que respira curto, que responde de qualquer jeito, que sai do equipamento, que não está prestando atenção, que não observa o corpo em si, que não consegue ir para dentro dela para observar se a estática está organizada, para depois a dinâmica aparecer. Então, isso no método é muito realmente visto. Agora, para além, né, desse gesto, que é uma coisa que eu comecei a falar na primeira resposta, a gente vê, por exemplo, né, a gente faz uma torção, né, cervical. Ah, vamos torcer e olhar para lá. Na verdade, eu não quero só que essa torção aumente, que a torção se dê. Né? Eu quero que o cliente, então, torça e veja alguma coisa. Ele vê
ele vê um leopardo, ele vê alguma coisa, ele tem uma reação ocular, muscular, emocional, ele tem um outro caminho que aí integra toda uma perspectiva de função. Ele está falando, né, de sentimento, de sensação, de ir além. Então, outra coisinha, esse é do Ron Fletcher, que é um professor que eu sigo bastante. A gente representa a metodologia dele no Brasil, é um dos pioneiros do trabalho. Ele fala much wants more. Much wants more nem existe em inglês, né? Mas é tipo assim, mais quer mais. Então, né, não importa para mim se essa cabeça está vindo, eu quero que isso apareça, que isso esteja interessante, que o estilo esteja presente. Então, a gente ainda por cima trabalha estilo. Então, é tão bom apresentar isso para quem é da fisioterapia, que às vezes não ouve isso. E quem é da dança que ouve demais, vai ter que pensar mais no funcional mesmo. Então, esse casamento dessas duas coisas, para mim, é a mágica. Sensacional, Adriana. É o movimento, né, Nath? É o movimento. Por isso que a gente está juntando aqui profissionais que cuidam do movimento. A gente fala muito aí em nossas lives, aí em nossas masterclass, né, Nath? Que somos profissionais guardiões do movimento, né, Adriana? A gente cuida do movimento, somos os responsáveis por resguardá-lo, né? E cada um na sua técnica, na complementaridade. Olha que lindo, né, ter esse momento aqui, tá muito legal. Nath, fala um pouquinho das características do método que você trouxe para nós, do repadronização, que você nos presenteou com ele, como que funciona? O Adriano falou um pouco do Pilates, mas traz para nós um pouquinho do seu. Sim, eu queria falar um pouco, Gê, antes de falar especificamente assim, da rotina de estratégias, né, para a gente corrigir as disfunções do movimento, é que a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, a partir do momento, é muito bacana ver o Adriano comentar sobre essa questão do cuidado com a delicadeza desse movimento, né? E não é muito assim, eu quero que você faça isso. Não, deixa as coisas fluírem, né? Deixa as coisas acontecerem. E aí, é consequência o negócio chegar lá onde que a gente almeja, onde que você precisa, isso acaba sendo uma consequência. Então tem que fazer avaliação todo dia, Nath? Então, o paciente chegou, já tem que olhar ali, já tem que pensar rápido e saber da estratégia, né? Aí, justamente isso que eu pontuar, assim, Jay, eu sempre costumo dizer que a gente tem que ter muito cuidado para plantar num terreno que está fértil. Quando o Adriano, quero só somar 2 detalhes que o Adriano comentou. Um deles é a questão da própria respiração. E eu não sei se vocês sabem que, assim, na verdade, hoje a gente respira cada vez mais mal, né? A gente não utiliza toda a capacidade respiratória que a gente tem. A Lorena está aí muito bem para falar sobre isso. Consequentemente, eu não tenho uma boa perfusão, eu não tenho uma boa oxigenação dos tecidos, eu não tenho uma boa perfusão sanguínea de qualidade, com um sangue com qualidade chegando em todas as regiões. Então, para eu conseguir garantir que eu vou plantar numa pessoa e que essa pessoa vai ter um resultado de movimento ou de função eficiente, nós precisamos saber como é que estão os movimentos de todos os sistemas. O que eu estou querendo dizer? Não adianta eu só avaliar uma pessoa, funcionalmente falando, como eu disse, que não é só uma avaliação biomecânica. Eu também preciso entender se esse indivíduo ele tem a quantidade de nutrientes necessários para que ele consiga ter uma qualidade da contração muscular. Porque a gente sabe que isso é o que vai garantir ali também uma eficiência num movimento de uma articulação. Então, peraí, para eu conseguir uma boa contração muscular, um dos nutrientes que eu preciso é, por exemplo, o cálcio. Porque esse cálcio vai fazer com que a gente tenha um deslizamento de dactinomiosina e aí a gente consiga ter o ATP. E o ATP, que é a nossa energia vital, a gente só consegue isso se a gente tiver oxigênio. Então, se eu não tenho uma base de respiração boa, se eu não tenho uma base de nutrientes bons, não adianta. Eu posso fazer o melhor exercício do mundo, mas eu não vou ter o resultado que eu espero para melhorar o movimento e, consequentemente, melhorar uma função. Então, eu acendo um sinal de alerta em relação à questão da avaliação, porque é importante que a gente realize uma avaliação quando eu penso em função, não só testes funcionais, que é muito comum também as pessoas já associarem, né, Gê? A ideia, né, Adriano, a só testes funcionais. Mas a gente pensar nesse indivíduo com funções sistêmicas. Eu tenho que garantir um integradas, né? Circulatório. Eu preciso garantir um bom funcionamento do sistema linfático. Eu preciso garantir um bom funcionamento do sistema digestivo, do sistema respiratório. E aí, quando eu falo sobre isso, eu sempre questiono e levanto um questionamento de que vocês aí, que trabalham numa academia, você sabe quando é que seu paciente, seu cliente, fez o último exame de sangue? E se deu o resultado bom ou não tô bom? Como é que está a taxa hormonal desse cliente, desse paciente seu?
para saber se ele realmente está treinando o movimento de forma adequada. Ou seja, se todo o estímulo que você oferecer para ele com uma estratégia de exercício, esse resultado vai realmente acontecer dentro do que você almeja, dentro do que ele precisa. Então, a gente começa ali a viajar um pouco, né, nesse contexto. Vou dar um exemplo assim, muito simples. É muito comum as pessoas, por exemplo, que têm intolerância à lactose, elas terem diarreias constantes. E aí, essa informação eu recebo, né? Ah, eu tenho intolerância à lactose. E aí, você vê muitos profissionais simplesmente botarem isso debaixo da cama. Nunca mais tocam nesse assunto. E aí, outro detalhe muito interessante aqui. Pacientes que têm muita intolerância à lactose costumam ter muita diarreia. E aí, quando a gente para pensar nisso, presta muita atenção no que eu vou falar. Quando eu paro para prestar atenção nisso, se esse indivíduo tem muita diarreia, ele perde uma das coisas mais importantes para ele, que são os protetores intestinais. O que são esses protetores intestinais? Um deles, por exemplo, a Lorena pode falar isso muito bem, são as próprias bases, que são usadas como tampões ali quando eu tenho sangue muito ácido. Olha a viagem que eu estou fazendo. E aí, se eu não sei se esse cara está evacuando com qualidade, eu não sei o que ele pode ser feito aquele dia. Eu posso, às vezes, dar um exercício para ele em que ele vai ficar tão fadigado que ele vai ter um acúmulo de ácido lático tão grande no tecido dele, e esse cara pode ter uma lesão. E a culpa é de quem? Minha, porque eu não sabia com quem que eu estava lidando. Então, essa avaliação, como a Gia pontuou, é uma avaliação diária. A gente, sim, recebe um cliente, um paciente, faz uma avaliação sistêmica, respeitando tudo que eu preciso para esse sistema funcionar, esse sistema do movimento funcionar de forma eficiente, mas toda a avaliação, ela é diária. Todo dia eu pergunto para o meu paciente o que ele comeu, como é que ele dormiu, se ele dormiu ou não dormiu, como é que foi o dia anterior, como é que as coisas estão hoje. Eu observo a conduta e a postura que ele me chega ali naquele dia. Tudo isso me direciona para uma conduta. Por isso que a gente tem até muito cuidado, né, gente, de falar sobre protocolo. A gente não fala muito sobre protocolo, porque tudo depende. Eu não sei como é que esse cara vai chegar para mim hoje, né, Adriano? Então, a gente precisa dar essa tranquilidade para a gente conseguir fazer algo personalizado e individualizado de verdade, sabendo o que a gente está fazendo. Ô, Nath, então, quando você fala do método, a gente fala desse método um pouco aberto, né? Um pouco mais aberto, mais vivo, assim, vamos dizer, né? Que a gente não traz muita... entendi. Como que funcionaria, Nath? Rapidamente, para eu querer fazer uma pergunta para o Dri. E aí é interessante, assim, o método em si, ele funciona, além dessa avaliação muito complexa, como vocês perceberam, que a gente bate na tecla que é necessário, a gente trabalha exercícios corretivos. Qual que é a função dos exercícios? Melhorar a qualidade da função articular, da função muscular. É como se eu fizesse uma reprogramação do meu sistema neuromuscular. A partir do momento que o meu cliente e o meu paciente, ele entende que fazer esse movimento com o braço é mais eficiente do que ele fazer esse movimento aqui com o braço, e quando eu falo que ele entende, não é o João entender, não. É o cérebro dele que tem que entender. E a partir do momento que eu consigo com que o cérebro dele entenda o que o corpo está fazendo, eu tenho uma integração de estímulo somatosensorial com estímulo neural. E aí a gente consegue, de fato, uma reprogramação de movimento. E aí esse negócio não vai ter que chegar toda vez no córtex motor, porque ele vai ficar um movimento fluido, mas automático. E aí o movimento automático, ele é muito mais rápido e muito mais eficiente. Então eu previno lesão, além de tratar e de cuidar de outras lesões. Uau, uau. Adriano, eu queria tanto que você me animasse aqui, meu amor. Eu queria fazer um curso de pilates no final de semana, mas eu não vou sair de lá pilateira? Você vai sair diretamente para o lixo. Eu vou lá no lixo te dar tchau, te salvar. Eu vou falar, vem aqui comigo, minha filha. Gente, venha, você ainda tem jeito. Você ainda... Tô brincando. A gente tá brincando. Tem muita gente que faz curso de final de semana. Tem muita gente. Me conta isso, e aí, Adriano. Da gente, né, há muito tempo, é convidar essas pessoas para estudarem mais. Né? Então não é ruim, não, porque, gente, quem forma, a gente sabe disso. Quem forma, que dinheiro que a gente tinha quando a gente formou, gente? Zero, né? Louco para trabalhar, zero dinheiro. Então, o que a gente vai fazer? Você vai comprar aparelhos que são produzidos ali na esquina, né? Os aparelhos bons vão custar 55 mil reais, 60 mil. Os aparelhos da esquina vão custar 12. Os mesmos. Então, você compra, você sua, você chora para a mãe, você chora para o pai, você vai e compra, tudo dividido. Aí você tem uma formação, lógico, a nossa formação no CEAF é completa, de mais de 450 horas, e aí você tem um preço, ela é dividida em milhões de vezes,
as meninas fazem assim, ó, milagres. Mas, lógico, você tem que, né, se dispor, você tem que se dispor a estudar. Então, tá, eu fiz um curso de final de semana. Não é ruim, mas não fala que você é um profissional que aplica Pilates. Talvez você possa falar que você está começando a sua jornada dentro dessa metodologia, né? Você está vendo, você está estudando. Depois você vai no CEAF. O CEAF às vezes tem cursos menores, a gente tem cursos privados. Tem uma história de quem pode trabalhar e de que forma os profissionais melhor se formam. Não é fácil, não é fácil. Né? Porque esse conhecimento realmente, como a Natália falou, ele exige da gente uma compreensão do corpo muito extensa. Né? A Jerusa também falou disso. A gente precisa amadurecer. Né? A gente sai da faculdade com uma visão, a gente está começando a perceber o ser humano. Infelizmente, 5 anos, 4 anos na faculdade de fisioterapia passam muito rápido, o conteúdo é muito extenso. Você tem que ir se formando vagarosamente. Então, acho que, né, para ver o ser humano dessa forma, a Natália fez uma observação tão interessante. O Pilates, às vezes, se você vê as ordens, os comandos verbais, os comandos táteis, as imagens dadas, às vezes você pensa que é um sargentão te mandando, você quer sair correndo ali. Porque fala assim, a respiração agora é assim, agora o pé está desse jeito, a perna está desse jeito, a coluna está desse jeito, a cabeça... Tem gente que sai de lá, tipo assim, não quero voltar aqui nunca mais. Me deixa livre disso, por favor. Então, o que a gente começou a descobrir de uns tempos para cá? Na verdade, o Pilates tem muita história e nem sempre está claro. O Pilates foi um grande contador de histórias, então tem um monte de coisa que ele conta que é mentira. Ele fez história com uma coisa, com outra coisa. Isso está sendo desvendado com o tempo. E a ciência moderna, né, depois de Paul Rhodes, o pessoal da Austrália, Richardson, que fala sobre estabilização segmentar da coluna, então, na verdade, eles criaram questões muito estanque de como você ativa transverso, multífidos, e aquele conhecimento, né, depois ele foi questionado, no sentido de que era melhor deixar o paciente se mover do que você fazer uma terapia não só o multífido, agora só a perna vai, a perna volta. Show. Agora cuidado com a coluna, porque a coluna está desabando. Agora é a cabeça. Então, tipo assim, no Pilates, se você vê isso, vai ter, em algum momento você pode refinar. Mas, na verdade, é esse sentido dessa fluidez que vai mais importar. Porque o corpo, ele responde. Ele não precisa, às vezes, nem saber como é que a respiração é. Né? A gente está ensinando a respirar. Gente, como é que... Adriano? Como é que ensina alguém a respirar? A respiração acontece. Né? Desde que você nasceu, ela está no seu ouvido, bloqueou. Mas a gente ouviu, a respiração acontece. A gente ouviu essa parte, não. A respiração acontece. Você está no bebê... Ninguém vai lá no bebê e fala assim, bom, agora você vai inspirar e agora você vai exalar. Na verdade, você pode reeducar o ato respiratório, lógico, principalmente com patologia, mas é uma coisa muito mais automática. Então, assim, você pode, né, instruir, ajudar, mas realmente essa fluidez do corpo é o que a gente mais vê, o que a gente mais almeja, né? Eu vou passar para frente, que a gente está quase terminando, talvez dê tempo de falar mais para vocês o seguinte, para quem é esse método? Eu sou fisioterapeuta, eu posso, tanto no Pilates quanto na repadronização, eu sou professor de educação física, posso, como é que vocês bolaram, assim... como que vocês veem essa segmentação? É para quem? Para quem fazer? Perfeito. Então, perfeito. Eu queria só comentar um negócio, gente, que o Adriano comentou sobre essa questão assim, da fluidez, né? E que é importante a gente pensar que quando a gente fala de movimento, a gente não pensa em músculo isolado. E até porque é muito louco, porque, por exemplo, se eu pensar no bíceps, né? O bíceps faz flexão de cotovelo. Mas o bíceps não faz só flexão de cotovelo. Então, por que as pessoas ficam na academia, pegando peso, pegando anilha, fazendo flexão de cotovelo? Se o bíceps ele faz supinação de antebraço, ele ajuda na flexão de ombro, ele auxilia na estabilização da escápula, porque a gente fala de uma continuidade. Porque o meu cérebro, ele não lê músculo. Ele não sabe que agora é a hora do seu bíceps direito contrair, porque você precisa tomar um café da manhã. Ele simplesmente sabe que você precisa tomar um café da manhã, porque você precisa se alimentar. Então, toda a programação do movimento, ela vai acontecer objetivando essa função, que é uma função vital para você, que é comer, porque senão a gente morre, né? Então, é muito importante a gente entender isso, de que o meu cérebro, ele lê movimento, e ele lê função. Eu tenho um objetivo, eu quero ir daqui até o outro lado da rua. Ele vai pensar, nossa, eu tenho que levantar minha perna direita, meu pé esquerdo, não, ele não pensa isso. Ele pensa que ele precisa ir lá. E todo mundo ali vai ser ajustado e autoajustado para executar essa função.
Então, por isso que a gente está lidando com o ser humano, ou seja, a gente está lidando com o movimento, é um método em que é indicado para todo mundo, desde uma criança até um idoso. O paciente mais velho que eu já atendi dentro dessa metodologia foi uma senhorinha, que ela já faleceu, ela tinha 95 anos. E eu comecei a atendê-la, ela estava usando cadeira de rodas, né? E era uma paciente muito complicada, ela fazia transfusões sanguíneas, porque ela tinha um problema renal muito sério. Então, ela fazia 2 vezes por semana. E aí foi também uma das coisas que eu entendi a importância do rim, né? Para entender todo o sistema aqui que a gente fala. O rim é extremamente importante, gente, como regulador dos nossos sistemas, do movimento. Vocês não fazem ideia. Vou deixar aqui a informação que vocês podem estudar. Fica a dica, né, Nath? Hashtag fica a dica. Vocês poderem estudar e vocês entenderam tanto de ter cálculo renal é problema, mas tanto de esse negócio de não beber água e não fazer xixi na quantidade adequada é problema. Depois vocês descobrem isso aí. Mas, enfim, aí essa paciente, ela tinha 95 anos, eu comecei a atender, ela era cadeirante. E ela faleceu com 98, andando de andador. Gente, presta atenção. Ela tinha 95 anos, era cadeirante. E ela faleceu com 98, andando de andador. O que você fez, Natália? O que eu fiz? Estimulei movimento, estimulei função. E estimulei todo mundo a entender que estava todo mundo ali. Ah, não, mas ela é uma velha, ela é uma senhora, ela não dá conta mais de fazer as coisas. Uai, peraí, ela tem alguma lesão neural que desconectou neurônio, nervo do músculo? Ela tem alguma lesão naquela região que desconectou tendão, que desconectou fuso muscular? Ela, não, tá todo mundo ali. Envelheceu, ok. Então, por que eu não estimulo esse negócio a se reorganizar? A gente tem a neuroplasticidade que vem ali nos provar muitas coisas. Então, sim, dentro da metodologia de repadronização, a gente consegue assistir todo mundo, porque a gente vai cuidar de pessoas. E esse programa de estratégias, né, de reprogramação, é para o profissional do movimento. Quem são os profissionais hoje do movimento, na minha opinião? Educador físico, fisioterapeuta, nutricionista, médico, psicólogo. Esses profissionais são profissionais do movimento, que eles vão lidar com diversos movimentos, porque, como eu disse, a gente vai lidar com o ser humano. Lindo, Nath. Dri, e o Pilates? É para quem? Para quem, sendo público ou sendo formação, né? Para todo mundo. Parece a resposta. Agora, tem uma coisa interessante. Como é um método que exige muita concentração, às vezes, com problemas cognitivos, a gente tem mais dificuldade. Tá? Então, assim, dependendo do nível, assim, da alteração cognitiva, eu tratei já paralíticos cerebrais, você tem que ter outra estratégia, às vezes, né? Se há déficit cognitivo. Então, você não vai pedir, né? Ah, então presta atenção em tal coisa. Na verdade, você vai trabalhar com desequilíbrios, com mais propriocepção, trabalhando com questões quase de vida ou morte, digamos, ali, para que hajam reações posturais automáticas, né? Mas sai um pouquinho dessa perspectiva do trabalho realmente da mente, esculpe e corpo, né? Eu acho que seria das contraindicações relativas nesse sentido aí, né? E para quem né? A gente não pode esquecer também os dançarinos, gente. Eles trabalham, sempre foram, né? Assim, mestres maravilhosos do movimento. Graduados em dança, né, Dri? Não tem essa parte de patologia, de alteração, mas eles são os melhores, quase sempre, professores de Pilates. O que acontece que eu gostaria de deixar como recado é que também na nossa formação de fisioterapeuta, a gente não move o corpo. Não. Né? A Natália teve a perspectiva, não sei como movedora, mas ela teve a doença, ela teve parada, ela sentiu na pele dela, ela fez uma coisa que funcionava para ela. Olha que bacana você dividir isso. Então, quando você sente no seu corpo, isso é uma coisa que na pós a gente sempre tem que dominar, não é fazer lindo e dar conta de tudo. Não, cada um tem o seu corpo. Mas você tem a consciência de que você está chegando lá, você está dentro do seu corpo. A gente consegue ver a evolução dos meninos e o domínio do movimento. Então, isso é muito importante. Mover o corpo, assim, para a gente é vital. Eu acho que na nossa formação de fisioterapeutas tinha que ter movimento. Né? Você tinha que fazer pilates, você tinha que fazer reprogramação funcional, você tinha que fazer um monte de coisa, repadronização, você tinha que fazer. Tinha que fazer, Adriana. É uma coisa que... Eu acho, Adriana... perdão, Natália, pode falar. Não,
Eu acho assim, Adriano, na verdade, a gente na graduação, eu acho que tem alguns alunos nossos aí, alguns alunos da UEG aqui, né, Adriano? Na graduação, Sim. a gente aprende anatomia de forma muito segmentada. Então, a gente tem que ter Sim. muito cuidado com isso, sabe? Porque aí depois a gente tem dificuldade de integrar isso tudo. Eu estudo neuroanatomia e eu acho que eu da traumatologia esportiva nunca mais vou precisar saber disso. Peraí, como? Como não, meu filho? Né? Se tá aqui todo o sistema para isso aqui funcionar, né? E da mesma forma a respiratória. Ah, não, eu não trabalho na parte cardiorrespiratória, eu não trabalho com reabilitação pulmonar, mas eu trabalho com o ser humano. Então, a gente tem esse gap da gente conseguir, isso o CEAF oferece muito bem, oferece formações, especializações, em que nós vamos integrar todos os pedacinhos que vocês viram ao longo dessa trajetória de formação. Sim, né? sim. O objetivo básico aqui, né? é justamente isso, né, gente? Isso, aí o pessoal está perguntando aqui, a Natália está falando aqui, ela perguntando aqui, a Natália Stephanie, eu trabalhava com o método Pilates e resolvi sair por achar que o meu estudo e meu conhecimento não estavam o suficiente. Não sei se a Jerusa vai se lembrar do meu relato, mas é exatamente isso que o Adriano falou, eu lembro demais, Natália. E a gente vê muito isso, né, Adri, assim, que eventualmente as pessoas têm muita dificuldade ou até se conscientizam, né, a gente fala assim, meu Deus, eu preciso ser mais dedicado um pouco, de repente voltar um pouco atrás para dar 10 passos para frente, para poder avançar, né, Nath? Como você falou, no conhecimento sistêmico. O livro da Shirley Sharman fala muito sobre isso, né? Eu tenho um sistema osteomuscular que ele é integrado para me dar estabilização. Eu tenho um sistema neuro que me dá a cognição. Tenho um sistema cardiorrespiratório que vai me dar todo o alimento que o meu corpo precisa. E o metabólico que é regulador. Então, isso é um conceito que a gente vê isso muito, nessa integração. Sim. E a gente fica aqui perguntando, né, pessoal? Vocês estão falando aí da graduação. Será que a graduação vai deixar de ser tão fragmentada assim, hein, Adriano e Natália? Vocês que estão na UEG, será que essa graduação, pelo menos na nossa área que é fisioterapia, vai deixar de picar o paciente em partezinhas, na neuro, na respiratória, na cardio, na ortopedia? Será que a gente vai estar vivo para ver isso, hein, gente? Eu costumo dizer que isso é uma missão, né, Adriano? Eu fui para a graduação por conta disso, né? A Gabi até comentou aqui agora que ela vê o Pilates e a repadronização. A Gabi fez a formação em repadronização, e a Gabi comentando que ela coloca como métodos complementares. E isso é fantástico, a Gabi pontuou, eu acho que é importante a gente esclarecer isso também. Aqui a gente não está fazendo, não está vindo trazer nada que é verdade, no sentido assim, só isso é suficiente, vai resolver todos os problemas para todo mundo agora. De jeito nenhum. Não é disrupção, né, Natália? Não é disrupção, né? É uma parceria mesmo, né? Para integrar o movimento e as técnicas. Isso. E é importante a gente entender que, assim, dentro da minha caixa de ferramentas, igual eu já fiz curso de RPG, eu já fiz curso até de Pilates, eu já fiz dentro desses cursos aí de semanas, né? Então, assim, para que eu vou fazer esse negócio? Para eu entender o que aquele negócio faz. E eu vou ali utilizar diferentes ferramentas dentro do que o meu paciente precisa. Então, eu acho que esses dois métodos, vamos dizer assim, eles nos dão uma bagagem em que essa bagagem, a gente tem possibilidade de ir para um monte de coisa também. Então, não é só fazer isso para todo mundo e vai ter resultado, vai ser suficiente. Por isso que eu falo dessa questão de não ser rígido, né, Gi? A gente sempre toma esse cuidado, Adriano, porque a gente está lidando com movimento, e movimento não é algo rígido, é algo que é fluido, e algo que depende muito de um cenário de experiência. Tanto é que uma das coisas que a gente comenta é o próprio desenvolvimento motor humano. Como é que foi essa experiência de infância desse cliente, desse paciente nosso? Isso vai dizer para ele, vai mostrar, gente, isso o cliente fala para nós, o corpo dele fala, olha, eu realmente fui criança de apartamento. Ou não, eu fui criança que quebrei em árvore, quebrei o braço, subi em árvore, caí, machuquei. Então, o corpo ele vai ter essa memória, né? E isso depende de experiência. O que a gente quer oferecer, pelo menos eu dentro da repadronização, deixo isso muito claro, eu quero oferecer algo que seja um norte, mas não é só isso. Mas que esse norte dê para vocês caminhos diversos. Porque a gente está lidando com a complexidade do movimento e a gente está lidando com a complexidade do ser humano. Graças a Deus. Que bom, né, Nath? Adriano, você, meu amor? Nath, é isso mesmo. Então, eu acho que, na verdade, melhorou. Você sabia, apesar da educação como um todo, eu acho que dessa geração atual, ela não ser tão boa, eu acho que cada vez mais a gente foi perdendo em alguns pontos, ganhando em outros, né? Os meninos têm outras projeções, mas também a atenção, né? Aquela questão mais focada, o foco está muito aberto, isso é positivo ou negativo, dependendo de onde você olha, mas eu acho que os fisioterapeutas têm saído, pelo menos, assim, do CEAF, da Esefego,
eu acho que eles têm saído com uma percepção um pouco mais global do ser humano, assim, eu acho. Eu não sei se é sonho meu, não, mas eu acho. Eu encontro os meninos que entendem mais rapidamente essas conexões, né? Então, isso é uma coisa interessante. E concordando um pouco com a Nath, né, nesse sentido, eu queria trazer só uma referência, que a saúde, né, está nessa do corpo, né? Por isso a gente vai para um lado, vai para o outro, um método complementa o outro, nada vai ser completo. E a gente enjoa, né, gente? Você enjoa de fazer pilates, você vai para outro lugar, ou então você escolhe aquilo para sua vida, tudo bem, você não enjoa. Tem gente de tudo quanto é jeito. Tem gente que vai para um lado, que vai para musculação, que vai para o outro, que vai correr, que vai para repadronização, vai para tudo quanto é lugar, não tem problema. O lance é você saber com quem está te instruindo, né? Se você está fazendo uma boa prática com alguém que conhece o que está fazendo. Então, a minha finalização vai nessa frasezinha aí: a saúde está na adaptabilidade e na alternância. Uau! Tá? Então, são duas questões, adaptabilidade e alternância. Eu preciso me adaptar ao tempo inteirinho, jovem, adulto, idoso, se eu cair, se eu não cair, se está sol, se está sombra. E eu preciso alternar, eu não posso estar numa cadeia só que me congela, eu tenho que estar em uma que pode ser preponderante, mas eu vou e viajo para outra para me descansar daquela uma que eu trabalho. Então, eu acho que isso é muito importante, adaptabilidade e alternância. Muito bom, Bri. Nath, eu vou pedir para você fechar aqui também, para a gente poder fazer a finalização. Tá bom, amiga? Não, perfeito. Eu adorei essa frase do Adriano e eu complementaria assim, adaptabilidade e estímulos variados, né, Adriano? Porque assim, o nosso corpo precisa ser estimulado. Gente, de qualquer jeito, estimulem de forma variada, porque aquilo vai gerar uma experiência, vai gerar um reaprendizado, vai gerar uma reprogramação e vai gerar um movimento e, consequentemente, uma função diferente. E gosto de falar, como a Gê citou, uma grande referência para nós, estudiosos do movimento humano, é, sem dúvida, a Shirley Sherman. Tive a oportunidade, no Congresso da SONAF, em 2017, de ter uma palestra com ela, mesmo que virtual, e ela fala hoje de síndromes do movimento. Então, ela não fecha o diagnóstico das pessoas como o diagnóstico de hernia de disco, bursite no ombro, lesão de ligamento, lesão de menisco, condromalácia patelar. A gente vai tratar... Modelo, né, Nath? Modelo cinésio patológico, né? Isso. A gente vai falar de um modelo justamente cinésio patológico, em que eu vou avaliar o movimento e eu vou tratar e cuidar desse indivíduo através do movimento. E nós vamos ter o cuidado de observar como está todos os movimentos daquele corpo. Porque aqui a gente também não está falando só de movimento músculo-esquelético. Como eu disse para vocês, a gente fala de uma respiração eficiente, de uma circulação eficiente, de um sistema renal eficiente. Então, observem sempre esse cuidado com esse cliente, com esse paciente, de forma sistêmica. Então, avaliem ele como um ser humano, dentro do modelo biopsicossocial, como o Adriano pontuou, tratem, cuidem e acompanhem ele dentro desse contexto. E ofereça para ele estímulos variados. Consequentemente, eu terei respostas e adaptações variadas. Bom, gente, eu queria aqui agradecer né? E propor aqui, ó, um brinde. Eu vou fazer com água, um brinde à Faculdade água. CEAF. Um brinde à Faculdade CEAF, uma instituição sensacional. Sensacional. Que eu e a Natália, enquanto coordenadoras de apoio de ortopedia, já estamos indo para a nossa 26ª turma, abrindo agora em Brasília. Que sai Paula Pega, amor. E aí, o Adriano, 10 anos de coordenação da Pilates. Vida longa ao CEAF, né, meus amores? Bom demais. Olha, agradeço vocês, representantes do movimento, na sua integridade, na sua sistematização e na sua beleza. Sou muito fã de vocês e a gente está aí nesse caminho para poder ensinar e iluminar os demais. Obrigada, professores. Obrigada, delícia, Obrigado, meninas. Um beijo grande. Obrigado a quem assistiu. Obrigada, fica com Deus. Obrigado. Parabéns, CEAF. Nossa casa é uma instituição sensacional, que venham mais 25, 50 anos aí para frente, que nós estamos aqui para trabalhar juntos. Amém. Obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigada por ter Beijo grande. Até logo. Tchau, tchau. Tchau. Prazer.